É isso mesmo, Pedro, e vamos fazê-lo com o presidente do Sindicato dos Profissionais da Polícia, que se junta a nós via Skype, Paulo Santos. Bom dia, bem-vindo. Já percebemos que o problema não é novo, as queixas dos sindicatos também não são novas. O encerramento de uma esquadra como esta, numa das zonas mais vulneráveis da cidade, foi a última chamada de atenção. Chegámos a um ponto, a uma situação limite, em que não havia mais nada a fazer? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bem, começa por dizer exatamente aquilo que andamos a dizer há muito, ou seja, esta situação que se passou no Porto não é de agora, já se arrasta e é transversal a muitas outras esquadras do país. Teve agora um mediatismo um pouco mais visível, porque trata-se de uma esquadra central do Porto e com a importância que tem. Mas esta realidade é uma realidade diária. Posso-lhe dizer que, por exemplo, no Comando Regional dos Açores, isto acontece com bastante frequência, e depois de ouvir a intervenção do Sr. Ministro, a propósito das reuniões que manteve ontem com os responsáveis da PSP, permita-me dizer que isto não é, ou não corresponde àquilo que é a realidade. Não há qualquer ajustamento de horário, não há qualquer explicação que possa passar por aquilo que nós andamos a dizer há muito, que é... Mas aquilo que a Sara queria aqui perguntar é, obviamente que esta esquadra fechar, inclusivamente sem o conhecimento do Presidente da Câmara, é algo inusitado. Aquilo que para nós nos parece líquido é que provavelmente seguiram todos os procedimentos que teriam que seguir normalmente e como nada foi feito, como não foram ouvidos, fecharam a porta e foram embora, porque assim chamaram a atenção. Era isso que queríamos perceber. Se tinha sido chegado aqui a uma situação limite... ou foi só uma insurreição? Aqui a questão é a consequência prática e objetiva de más políticas na segurança interna, ou seja, a não formação adequada e suficiente de agentes da PSP, a pouca atratividade que a instituição tem, traduz-se exatamente, e tendo em conta aquilo que tem sido o aumento de valências, o aumento de presença policial em qualquer outro serviço que exista, quer no hospital, quer no tribunal, quer nos movimentos de proximidade, entre tantas outras valências que foram criadas, entre tantas respostas que temos que dar, não houve exatamente à proporção e à dimensão necessária a formação de agentes. E com isto culmina, basta haver uma baixa médica, basta haver um acidente de serviço mais específico numa esquadra e traduz-se nesta realidade que é a necessidade de encerrar o serviço, porque aqui, a questão aqui é o encerramento do serviço de uma esquadra que é determinante no centro do Porto. E isto tomou umas proporções em termos de mediatismo, mas isto acontece várias vezes em vários locais do país. E as próprias férias, que é o tempo em que estamos. Tem-se falado numa das soluções de retirar alguns agentes da parte administrativa para colmatar as falhas no terreno. É por aí que passa a solução? Porque parece-me que este número que falávamos de 2.600 agentes que vão agora entrar, olhando para o país todo, parece um número um pouco insuficiente. Aliás, eu não sei de onde decorre essa informação dos 2.600. Não tenho essa informação, sei bem que está a decorrer agora um curso de formação, mas para 900 e qualquer coisa, pessoas que vão entrar para a PSP. Então ainda é pior. Não, mas é que esse número ainda é menor. Continuamos a falar de algo que não corresponde à realidade. Aliás, o Sr. Ministro ainda ontem veio dizer que vão entrar X polícias, mas esquece de dizer os que vão sair por força da pré-apresentação, que exatamente é o mesmo número daqueles que entram. Por isso continuamos sempre com o mesmo paradigma. Mas está-se a abordar esta questão do ponto de vista de comunicação política muito interessante, mas do ponto de vista da adesão à realidade nada disso se passa. Por isso, mas acha que se retirasse... Se me permite só, falou agora das esquadras móveis, das relotes, etc. A questão nunca foi da estrutura ou do edifício, se é móvel ou se é fixo. A questão foi exatamente da necessidade de termos efetivos para preencher os espaços que já existem. Óbvio. Isto até, se não fosse muito sério, parecia até um pouco engraçado a abordagem que se faz, mas eu penso que isto decorre de alguma falta de informação que o Sr. Ministro possa ter recolhido junto da PSP, por questões que desconheço, mas acho que estas respostas que foram agora apresentadas em nada respondem concretamente ao problema, porque o problema é outra de raiz, é de estrutura e passa muito por aquilo que tem acontecido na PSP nos últimos anos, que é uma total falta de atratividade, uma total falta de existência de candidatos, porque a instituição não é atrativa, não tem salários dignos, não tem condições de trabalho que correspondam àquilo que era necessário, e depois há a tradução concreta e efetiva numa estrutura que deveria ter tudo o que são as condições necessárias para que os polícias possam gozar as suas folgas, possam gozar as suas férias, sem qualquer tentativa de beliscar ou sem qualquer possibilidade de beliscar aquilo que é o serviço natural do dia-a-dia. E isto é o que não está a acontecer. Podendo-se arranjar agora o que se quiser arranjar, os argumentos que se quiser arranjar,
porque o propósito desta comunicação política que está a ser feita é, uma vez mais, empurrar os problemas estruturais da PSP para a frente, tentando aqui de alguma forma responder a alguns anseios das populações, tentar de alguma forma dizer ao Presidente Rui Moreira que está tudo bem, tentando de alguma forma dizer às populações que tudo se vai resolver com uma esquadra móvel. Até se pode pôr um polícia só com uma farda, ou um palco com uma farda, permita-me a expressão, que essa sensação de segurança não corresponde àquilo que Paulo, só para terminarmos, já estamos quase em cima do tempo, acha que a deslocação de efetivos que estão na parte administrativa para o terreno poderia também ajudar a solucionar aqui alguma questão, ou é só demagogia? Isto é só mais um exemplo daquilo que andamos a dizer há muitos anos. Desafiamos todos os ministros para esta situação, nunca foi concretizado. Eu alerto só para um facto. Nós até podemos, e é verdade que é necessário rever o próprio dispositivo policial, mas nós temos que associar este tipo de políticas à política do rejuvenescimento. Nós temos que nos lembrar que há muitos serviços, e é verdade que se pode e há espaço para fazer essa reestruturação, mas nós temos que nos lembrar que muitos desses serviços administrativos são constituídos por polícias que, por razões de saúde ou de idade ou de outros acidentes, estão a desempenhar esses serviços. Se os tirarmos dos serviços administrativos e os colocarmos na rua, na Baixa de Lisboa, na Baixa do Porto, podemos ter mais fardas e teremos polícias, não teremos polícias com capacidade operacional para responder àquilo que são as dinâmicas sociais. Estamos a falar de uma necessidade de juntar estas necessidades com uma necessidade também de rejuvenescer, de tornar a polícia mais dinâmica, mais jovem, para responder aos desafios da atualidade. E só há uma forma de o fazer, é tornar a carreira mais atrativa. Paulo, obrigada. Muitíssimo obrigado por ter estado também connosco. Obrigado. E obrigado, bom trabalho. São 8 da manhã. Voltamos às notícias com o Pedro Carvalho.